Amém? Então, inclusive, nós vamos falar sobre isso. Vamos abrir a nossa Bíblia no 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aleluias. Nós vamos ler, fazer uma oração. Na hora da oração, gente, ore por mim. Nesse momento agora, a oração é para que Deus venha falar aos nossos corações, me ajudar, porque, gente, não adianta pregar por conhecimento, não é que eu tenha muito conhecimento, mas mesmo que eu tivesse. Eu estava ouvindo aí, porque os homens que mais tiveram conhecimento literal é que se enrolaram mais. Então, por favor, orem para que Deus dê graça, amém, que eu preciso. Vamos então ler 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, tá? Sendo que depois nós vamos repetir o 4 e o 5, aí a igreja toda vai repetir o 4 e o 5. Vamos então fazer a leitura em nome de Jesus? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações ou épocas, né? Não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem haverá paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como nas dores de parto, aquela que está grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios, porquanto os que dormem de noite e os que se embebedam-se à noite. Mas vós que sois do dia, sejais sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, porque nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazei. Amém, gente? Então vamos fazer uma oração. Coloca a sua Bíblia aí no banco, só um pouquinho aí, em nome de Jesus, e orem agora para que o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, sem o Senhor nós não podemos fazer nada, pois é o Senhor que dá entendimento, que nos dá, meu Deus, a graça. É o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Senhor não, meu Pai, nos ajudar nesta noite, meu Deus, por mais que eu tivesse uma super capacidade intelectual, por mais que eu tivesse, meu Deus, formações de faculdades, formações, meu Deus, não adiantaria nada, meu Deus, ainda que tivesse uma mensagem que fizesse a igreja, meu Pai, vibrar, pular, mas se o Senhor não nos ajudar, se o Espírito Santo não acender a luz do entendimento, fala com a gente, fala conosco que estão aqui nesta noite, aqueles que também estão em casa, Pai, nos assistindo, Pai Celestial,
é o que eu te peço e te agradeço, agora e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Aplaude Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei que a gente ia ler esse versículo, o 4 e o 5, eu acabei não lembro, mas pode sentar aí, a gente lê agora. Senta aí, pode sentar. Em nome de Jesus. Olha só o que está dizendo, preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui vai ser importante, tá bom, gente? Vamos ler todo mundo junto? Versículo 4. Vamos lá. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Eu não vi a igreja falar, leia não, gente. Vamos lá, todo mundo junto, gente, bem forte, vamos lá. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Amém? Pessoal, hoje é Santa Ceia. Não sei se vocês sabem o que significa a ceia. Jesus substituiu no dia da Páscoa. Na Páscoa, Jesus estava para morrer, estava para ser, ele era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, tá? E ele instituiu a ceia, chamou os discípulos e tal, reuniram ali num cenáculo, num lugar, e ele falou a respeito da celebração da ceia. Eu não sei se vocês sabem, a ceia, ela é um tipo de um casamento ou noivado, tá? A ceia é um tipo de um casamento ou noivado. Naquela época, o noivado, era um compromisso, muito sério, já era compromisso. Não é como hoje que a pessoa, ela namora, e o namoro de hoje, misericórdia, só a graça, né? E depois, ela noiva, aí depois de um tempo, isso quando vai tudo no certinho, né? Conforme a sociedade, conforme a cultura, a nossa cultura de hoje. Aí ela vai e se casa. Depois que ela se casa, ela fala, agora sim, agora eu estou com compromisso. Mas naquela época não, o noivado já era um compromisso. Tanto lembra porque quando José soube a respeito da gravidez de Maria, ele tentou deixá-la, e ele como era uma pessoa justa, ele não queria prejudicá-la também, ele tentou deixá-la em, tipo assim, em oculto, sem, entendeu? Porque a coisa ficaria, principalmente por causa do machismo, né? Ficaria menos pesado para ele do que para ela. Porque se soubesse que ela o traiu, ela poderia, pela lei da época, poderia ser apedrejada. Olha só como o negócio é sério. Mas aí ele quis deixá-la, porque o noivado já era um compromisso, era como você tivesse ido já no cartório, já lá com, como é que fala, na igreja, já tinha falado sim. O noivado naquela época era como se fossem já casados, gente. Então, o que acontecia no noivado que Jesus fez na ceia? O casal, eles tomavam um cálice juntos. Lembra que Jesus fala, nunca mais, até que eu volte, até que eu venha. Por quê? Ele pagava um dote, inclusive pagava-se um dote, tá? Jesus também pagou um dote pelo sangue dele, não foi por ouro, nem prata, e nada corruptível deste mundo, o qual nós fomos comprados, senão pelo sangue de Jesus. Então, o nosso dote já foi pago, amém, gente? Diga para a pessoa ao seu lado, o seu dote já foi comprado, amém, gente? Já foi pago, perdão. Seu dote já foi pago. Então, e aí, eles tomavam o cálice, e ele ia embora. Lembra que Jesus fala em João 14, eu vou para o Pai, vou preparar lugar. Ele ia preparar o lugar, para depois vir buscar a noiva.
Entendeu? Quem está entendendo? Levanta sua mão. Aí ele vinha buscar a noiva para, a núpcia. Na verdade, gente, aqui foi só uma introdução do que eu quero falar hoje. Quero falar de um assunto que está bombando ultimamente na internet. Não é fofoca, porque fofoca é o que dá mais sucesso, né? Principalmente fofoca gospel. Falar do pastor que caiu, de fulano que fez isso, fulano que fez aquilo. Isso aí é que faz sucesso. Eu me lembro que em 2017, houve uns movimentos aí, algumas coisas acontecendo, tanto na geopolítica, por exemplo, Israel foi reconhecido como Jerusalém, no caso, como capital de Israel, pelo presidente americano na época, que é o mesmo hoje. Aconteceu algumas coisas também na ciência, alguns sinais no céu, lá na chamada de, como é que fala, quando fala sobre as estrelas, astronomia, né? Astrologia não, astrologia é feitiçaria, é pecado, amém, gente? Astronomia, houve alguns sinais, um montão de coisa, um monte de acontecimento. Israel também fez 70 anos de existência, porque você sabe que Israel, ela acabou, a nação foi no ano 70 da era cristã, mais ou menos no ano 70. Cumpriu aquilo que Jesus falou. Jesus chorou diante de Jerusalém, que ele falou que ela ia ficar deserta e tal, aquelas coisas que 70 anos depois, olha, no ano 70, eu pensava que era 70 anos depois, mas no ano 70, acabou Jerusalém. Os judeus se espalhou pelo mundo inteiro, não tinha mais a nação de Israel. Não sei se você sabe disso. Mas a profecia, lembra que Jesus falou que a figueira brotaria? Quando fala de a figueira é um tipo de Israel. Jesus falou que a figueira brotaria. E quando que a figueira brotou? A figueira brotou em 48. 48, da nossa 1948, a ONU lá, voltaram lá para que a cidade, para que Israel voltasse a ser nação, porque os judeus existiam no mundo inteiro, foram perseguidos por Hitler, mortos e tal, mas não foi só Hitler não, gente, a própria igreja, o Martinho Lutero, que a gente fala, puxa, ele fez a reforma, ele mesmo era antissemita. Então, Israel acabou como nação, mas a profecia dizia que eles voltariam, e cumpriu-se a palavra de Deus. Gente, era impossível, humanamente falando, é a mesma coisa a gente falar algumas coisas hoje para você, que seria impossível. Alguns anos atrás, vamos falar assim, quem imaginaria, vamos dizer assim, há 30 anos atrás, que agora nós estaríamos num culto, que milhares de pessoas estariam assistindo a reunião? Quem imaginaria isso? Quem imaginaria que se você, hoje, por algum motivo, você poderia assistir o culto em casa, num celular na sua mão? Você imaginaria isso há 30 anos atrás? Só 30 anos, hein? Você viu como é que a evolução veio? Um monte de coisas que, se a gente falar aqui agora, algumas coisas que eu vou falar também que vai assustar muita gente. Olha, se naquela época, vamos dizer há 5 anos, porque o judeu estava sendo massacrado por Hitler, sendo destruído, se falasse, olha, eles vão ser uma nação poderosa. Israel é uma nação, uma superpotência, gente. Eles podem destruir aqueles inimigos deles lá. Se não fosse a opinião pública, se não fosse a ONU e outros mais, eles acabavam com eles assim, de uma hora para outra, rapidinho. Entendeu? Mas quem acreditaria nisso? Israel voltou em 48. Amém, gente? Inclusive, quem não sabe, o voto do Brasil foi muito favorável, porque na época fazia parte da ONU Oswaldo Aranha. Quem vai falar só Oswaldo Aranha? Tem até um nome de rua aí, lugares e tal. Oswaldo Aranha, ele é o voto de Minerva. Então, ele
votou a favor. Por isso que diz que o Brasil é um país abençoado por causa disso, porque todos que são a favor de Israel são abençoados. Agora, gente, olhe pelo nosso país, porque o atual governo é contra Israel. Entendeu? Ore pelo nosso país, porque há a profecia, lá em Gênesis capítulo 12, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por que os Estados Unidos é forte? Porque eles abençoam Israel. Entendeu, gente? Então, e aí nessa época, por coincidência, tinha uma escola dominical falando sobre escatologia. Quando chegou no final, não sei se foi a última aula, o bispo Edinaldo Silva, ele me chamou e falou para o povo, como pastor ultimamente, na época eu estava com um canal que estava bombando, né? Depois eu perdi, mas não vou explicar detalhe agora não, eu perdi esse canal, estava bombando o canal na época. Aí, o bispo, sabendo que eu estava falando muito sobre esse assunto, ele falou, pessoa ideal para falar sobre isso é o pastor Carlos. Aí ele chamou. Quando eu falei, eu estava lembrando isso a ele levou um susto. Aí quando terminou, ele virou para o povo e falou, pessoal, o pastor não está marcando data. Ele não está marcando data não. Aí tá bom. Então, gente, o que acontece? Esse assunto está começando a voltar na internet esses dias, porque eu acreditava nesse período, gente, que Jesus voltaria naqueles dias, gente. Eu estava convicto disso. Eu cheguei na casa, algumas pessoas que eu conheci e tal, quase tipo despedindo delas e tal. Lógico, gente, existiu muito, aconteceu, sabe qual é o problema? Apareceu muita gente falando, marcando data, falando algumas coisas, profecias e tal, e foram frustradas, e por causa disso as pessoas têm um trauma. Vou explicar isso aqui, as pessoas têm um trauma desse assunto. E qualquer coisa, as pessoas, até homens inteligentíssimos, canais gigantes na internet, é contra, porque as pessoas têm um trauma. Elas têm medo de ser, assim, passar vexame, entendeu o que eu estou falando? E aí, qual é o versículo que as pessoas mais citam? Qual é o versículo? O versículo que as pessoas mais citam é aquela que Jesus falou assim, ninguém sabe o dia ou a hora. Não é isso que as pessoas mais falam? Sim ou não? Mas sabe qual é o problema? É que as pessoas, elas leem a Bíblia e tentam interpretar a Bíblia segundo a nossa cultura. Lembra da ceia? Se você não entendesse o casamento, você nunca vai entender a ceia. Se você não entender sobre o casamento que eu estou falando, casamento judaico, tá? Perdão, eu não expliquei detalhe. Se você não entender sobre o casamento judaico, você não ia entender a ceia. Se você não entendesse, tipo assim, algumas coisas, lembra aquela passagem que a Bíblia fala assim, é mais fácil passar um rico, um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Aí a pessoa pensa na agulha, então o rico está tudo no inferno, porque não vai passar, a pessoa não sabe que buraco de agulha não é um buraco de uma agulha, era uma passagem que tinha lá nas muralhas. Agora eu vou falar uma coisa para você, você sabia que existe esse dia, que ninguém sabe de hora, ele existe? Pode pesquisar no Google aí que você vai ver. Esse dia existe. Por quê? Existe 7 festas, tem outras também, tá? Principalmente depois de Esté, tem a festa do Purim e tal, um montão de coisa. Mas existe 7 festas, que está lá em Levítico 23, anota aí para você depois ler. Existem 7 festas, que essas festas são chamadas de compromisso. É compromisso de Deus. É uma data, é um compromisso. Entendeu, gente? E eu vou falar uma coisa para vocês. Não é novidade, porque isso está na internet, você vê direto o assunto. Se você pesquisar, você vai ver, falando sobre esse assunto. E 4 desses compromissos já foram cumpridos. 4 deles já aconteceu. Quais são os compromissos? Começa
no caso, que é a Páscoa, a Páscoa, depois da Páscoa, aí a Páscoa vem, uma coisa está ligada à outra, tá bom, gente? Da Páscoa vem festa dos pães asmos, uma está ligada à outra, tá ok? Da festa dos pães asmos vem a primícia, da primícia vem o Pentecoste, uma festa, uma coisa está ligada à outra. Jesus morreu quando? Quando que ele morreu? Alguém sabe? Que festa foi? Que dia foi? Quando Jesus morreu? Ninguém sabe não, gente? Oh, meu Deus! Não é possível que a igreja não saiba, a igreja dessa abençoada? Jesus morreu quando? No dia? Gente, não acredito, vocês estão com medo de falar. Estão com medo, igual muita gente tem medo de falar sobre esse assunto que eu vou falar agora. As pessoas têm medo de passar vexame. Até pastores com estudo têm medo de falar. No dia da Páscoa, gente. Diga comigo então, vamos lá, todo mundo. Jesus morreu no dia da Páscoa, vamos lá. Jesus. Vocês falaram com tanta timidez, com medo. Vamos lá. Jesus morreu na Páscoa, porque ele era o Cordeiro de Deus. E quando ele foi sepultado, dos pães asmos, o corpo que levou sobre si as nossas enfermidades. Amém, gente? Quer ser curado? Diga aí, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Amém? Glórias a Deus. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Levanta sua mão, dá glória a Deus. Vamos ver se você continua acreditando ao decorrer da mensagem. Ou se vai acreditar só nessa parte, mas pastor, mas agora não, peraí, aí é demais. Aí Jesus ressuscitou, que dia? Já cumpriu dois compromissos. Páscoa, pães asmos, 2 compromissos já cumpriu. Qual outro compromisso que falta? Falta não, já cumpriu. Qual outro compromisso que se cumpriu? Ressurreição. Jesus, depois que ele foi sepultado, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Quem crê que Jesus ressuscitou e está vivo? Glória a Deus. Eu vi essa igreja aqui dando glória. Hoje está todo mundo tímido. O que está vendo, gente? Vocês estão com medo do final dessa mensagem? É uma igreja da glória. É glória para lá e glória para cá. Hoje está todo mundo meio tímido, meio feio. Vocês estão com saudade do bispo, né? Já sei. Meu Deus, o meu bispo não veio. Ele teve de viajar, gente. De última hora, me chamou assim de última hora. É assim mesmo, né? Então, aí, a terceira festa já se cumpriu. Qual é a outra festa que se cumpriu? Outra festa ali é compromisso, é a mesma coisa. Compromisso. Qual foi o outro compromisso de Deus que se cumpriu? Jesus, a igreja que dá glória está calada. Jesus. Pentecoste, gente. Olha o que diz. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, olha a palavra, ao cumprir o dia de Pentecoste, não foi nem antes e nem depois. Jesus não morreu antes da Páscoa e nem depois. Jesus não foi sepultado nem antes dos pães asmos e nem depois. Jesus não ressuscitou nem antes e nem depois. Uma semana depois das primícias ele ressuscitou. Não, Jesus ressuscitou exatamente no dia das primícias. E o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo veio. No dia de Pentecostes, inclusive, né, parece que era a última chuva da colheita. 50 dias, gente. 50 dias depois das primícias. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, ouviu-se um som como de um vento impetuoso. E o Espírito Santo veio e encheu toda a casa. Aleluia, que o Espírito Santo enche esta casa. Aleluia! Aí, cumpriu-se a quarta. Qual é a outra festa agora? Alguém sabe dizer? Sabe dizer qual é a outra festa? Pentecoste e... Está lá, depois veja, Levítico
A próxima é trombetas. Porque essas eram a festa da primavera. As outras seria, eu não sei se eu estou, não me lembro agora de cabeça somente. Então, faltam 3 para se cumprir. 3 festas. Olha, você prestou atenção no que eu falei? Faltam se cumprir. 4 compromissos Deus cumpriu. Agora, eu pergunto à igreja, a você que está me ouvindo, se Deus cumpriu os 4 compromissos, os 3 que faltam, e Ele cumpriu no dia exato, será se esse que vai agora para frente, será se Ele não vai cumprir, gente? Será se Deus vai falhar agora, gente? Que de repente Ele falha. De repente ele muda porque as pessoas têm tanta coisa na cabeça, tanta caraminhola na cabeça. Não, olha, não pode ser. Aí eu vi um pregador, nem pregador, ele nem pastor é. Na verdade, ele tem um canal muito forte. Bom, eu gosto de ouvir ele e tal, mas o canal dele é mais informativo, tá? É mais informativo, de vez em quando informa algumas fofocas também, mas aí ele falou, não, olha, o cara fez uns cálculos lá e tal, olha, gente, dá até para acreditar, mas, poxa, aí a pessoa volta aquela palavra, não, mas está escrito lá, ninguém sabe dia ou hora. Aí a pessoa lembra daqueles caras que no passado marcou um monte de data e não aconteceu, pessoas entraram em desespero, pessoas venderam tudo, pessoas se mataram, e um monte de coisa, a pessoa fica com esse trauma. É igual Pedro. Igual Pedro como, pastor? Tem uma coisa com a outra. Lembra de Pedro quando ele estava orando na casa de acho que era um outro xará dele, Simão Pedro, se não me engano. Simão, aliás. Ele estava lá e ele estava em jejum, e quando deu o meio-dia, ele subiu para o terraço, acho que para entregar o jejum, e ele, de repente, ele viu do céu uns animais que pela cultura, para a gente você não vai entender muito bem não, mas que você entenda intelectualmente falando, pela sua mente, mas você não vai entender na sua emoção, no seu sentimento mesmo, porque você não é judeu, não é a nossa cultura, entendeu? Então ele viu aquela voz dizendo assim, tudo quanto é animal que ele aprendeu, que ele ouviu na religião, no ensinamento, na cultura deles, da família, tradição deles, animais que era impuro, não podia comer aquele tipo de animais. E a voz disse, Pedro, pega, mata e come. Ele, não vou comer isso não. E aí depois veio de novo, Pedro, pega, mata e come 3 vezes. Depois da terceira vez a voz disse, como tu ousa dizer impuro aquilo que eu purifiquei? Está vendo? Pedro já convertido, em jejum, homem de Deus, abençoado, mesmo assim estava, sabe, ele estava rejeitando um negócio, porque, eu me lembro, a pastora, a Odisseia, sei lá, aquela irmã, aquela pastora que estava com a gente aqui, não sei, pastora Aldineia, é isso mesmo. Ela falava assim, de vez em quando eu começava com ela nos assuntos, ela falava, pastor, tudo que é novo assusta. Assusta as pessoas, pastor. As coisas novas, coisa assim, assusta as pessoas. Ela falava isso sempre para mim, sabe? Então, gente, o dia das trombetas, as trombetas é anúncio. E também, existia vários tipos de trombetas. Tá? Vários tipos de trombetas. Então, eu não posso entrar muito em detalhe, por causa do tempo também, tá? Tem que ver aqui a hora. Ih, Jesus está passando. Olha só, então tem que terminar. O que acontece? A trombeta, ela anuncia. Aí lembra onde nós lemos ali, eu li o quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. No capítulos anteriores, você vai ver, quando Paulo fala, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque ao tocar da última trombeta, essa trombeta não tem nada a ver com aquela trombeta do Apocalipse, não. Tá? Aquela do Apocalipse é trombeta de juízo, tá? Diferente. Essa aqui é tipo anunciando, proclamando alguma coisa e tal. Ao toque da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos
transformados no abrir e piscar de olhos, estaremos todos com ele nos ares, ao encontro nos ares, amém, gente? Aí ele fala, olha, consolai-vos uns aos outros, ele não falou isso? E eu vou dizer para você uma coisa, você sabia que o dia do toque das trombetas é chamado o dia que ninguém sabe o dia ou a hora? Você sabia? Esse dia que nem sabe o dia ou a hora, ele existe. Por que ele existe? Por que acontecia? Parece que é o ano novo judaico. Lá tem dois tipos de ano novo, tá? Tem um ano novo civil e tem um religioso. Ali começa o ano novo judaico. Se eu não me engano, parece que é da existência humana. Tem um que é da saída lá do Egito, e o outro é da existência do homem. Agora, minha mãe, não estou recordando assim no momento. Mas é o seguinte, ali, o homem, como é que se fala? Ele representa o começo praticamente de tudo. Amém, gente? Então, dois homens, parece que dois sacerdotes sairiam, ele teria que olhar no céu e ver a lua nova, sair da lua nova, que sai aquele... Sabe que é a lua nova, né? Começa aquele... Só que naquela época não tinha a tecnologia de hoje e tal. Então, para ver aquilo ali, se o tempo tivesse ruim, nublado, não dá para poder enxergar direito. Aí nunca sabia o momento, a hora certa quem ia ver. Entendeu? Ou o dia certo. Então, muitas vezes, poderia ser antes, num dia, ou poderia ser no outro dia. Por isso, a expressão, ninguém sabe dia ou hora. Entendeu, pessoal? Está entendendo agora o negócio? Ou você pensa que Jesus está a fim de fazer uma pegadinha com a gente? Vou fazer uma pegadinha com eles. Quando eles menos esperar, eu chego e pá, peguei de surpresa, né? Não estava preparado, né? Igual das 10 virgens. Aí tem gente que fala assim, pastor, porque se a pessoa estiver preparada, ou melhor, se a pessoa souber, aí ela vai querer se preparar em cima da hora. Não vai, querido, nem querida, não vai conseguir. Por quê? Vamos ver aqui, Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vou terminar, gente, vamos terminar. O Romanos capítulo 2, capítulo 2, versículo 4. O que diz? Ou desprezais tu as riquezas da sua benignidade e a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Quem leva o homem ao arrependimento é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Esaú buscou o arrependimento e não conseguiu, não achou. Você lembra que as 10 virgens, aí que 5 eram nessas, 5 e 5, o 10 é o totalidade, 5 é o número da graça, ou seja, a graça é dada a todos, mas alguns aproveitam a oportunidade, outros não. Aí a outra foi buscar na última hora, não deu mais. Não existe esse negócio de querer, ele vai querer dar uma volta em Deus. Eu vou aproveitar, quando chegar na última hora, eu já sei a data. Vamos lá, para a gente terminar. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Sabia que tinha uma coisa? É 2 Coríntios 7, 10. Não é 1 Coríntios, 2 Coríntios 7, 10. Vamos lá, vamos terminar. Está aqui, está até anotado. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, na verdade, o arrependimento é Deus que dá arrependimento. Amém, gente? Então não existe esse negócio de querer dar a volta em Deus. Se ele souber. Vamos lá. Então, gente,
As trombetas representam, no caso, o arrebatamento. A festa das trombetas é a festa que falta. Falta 3 festas, trombeta, e a outra é Yom Kippur, dia do arrependimento, ou chamado também dia ou seja, de Jacó, ou seja, tem um nome assim, alguém lembra aí esse nome? É um dia de tribulação, chamado grande e terrível dia do Senhor. Representa a grande tribulação. Dia da angústia de Jacó, acho que é um negócio disso. Porque tanto o mundo como Israel vai passar um sufoco, vai sofrer muito, gente. E a última festa, que até hoje se comemora lá, mas não se cumpriu ainda, a última é a festa das cabanas. A festa das cabanas, ela representa o milênio, quando o próprio Jesus vai vir habitar conosco. Amém, gente? Glória a Deus. Então, só faltam essas 3 festas. Agora, já terminei praticamente, vou até fechar a Bíblia aqui, já terminei porque não dá mais. Deixa eu falar um negócio para vocês. Você sabe que dia cai a festa das trombetas esse ano? Porque há um problema, gente, porque dizem que o calendário judaico, que é medido apesar que tem uma data no nosso calendário, que o nosso calendário é gregoriano. Nosso calendário não tem nada a ver com o calendário verdadeiro. Seria o verdadeiro judaico, mas há uma controvérsia que há algumas mudanças no calendário. Mas se caso o calendário tiver corretamente, tudo certinho, o calendário judaico, agora dia 22 e 23, que é dia das trombetas. Por que 22 e 23? Por causa daquele dia que ninguém sabe dia ou hora. Entendeu, gente? Eu creio de coração, pode não ser esse agora. Inclusive até mesmo porque, lembra que Pedro fala, para Deus 1000 anos é como um dia com 1000 anos. Então, inclusive, também o mundo, desde Adão, ele faz 6.000 anos. Quando faz 6.000 anos, termina uma fase, vai começar outra fase. Porque tem a fase que até Moisés, 2.000 anos, depois até Jesus, 4.000 anos, e aí de Jesus para cá já passou 2.000 anos. Entendeu? Então, porque muda a fase, aí já muda a fase, então começa tudo novo, como no dia da festa das trombetas. Então, gente, dia 23, 22, 23 agora, aí tem um burburinho aí eu não posso postar isso num grupo, porque não tenho autorização para isso. Eu vou mandar para as pessoas, assim, particularmente, uns links falando sobre o assunto. Mas não é para ninguém desesperar, para você se alegrar. Se não for, amém. Mas uma coisa eu tenho certeza, porque a Bíblia não pode mudar, gente. Isso não é a Bíblia, gente, não é adivinhação, não é profecia, não. Se é profecia bíblica. É a Bíblia que está dizendo. São 7 festas, 4 já se cumpriram no dia exato. Será que agora vai mudar? Pastor, e o versículo que o senhor leu? Eu li ali quando fala assim, o 4 diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia vos pegue como ladrão na noite. Aliás, até o ladrão da noite existia, na época. Amém? Até o ladrão da noite existia. Vós não estáis em trevas. Então, o que vai ser pego como ladrão na noite, como no dia de Noé, é os incrédulos, não a igreja. Todos os dias, pode trazer a ceia para a gente, tá? Para a gente participar, para não atrasar? Todos os dias, gente, todos os dias, como é que fala? Eu fui preocupado com a ceia, eu perdi aqui o que eu ia falar, porque quando você fica preocupado com o horário, é ruim por causa disso. Eu queria até dar essa mensagem sem preocupar com o horário, porque senão você acaba se perdendo. Amém, gente? Então, só até aqui, vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos fazer uma oração?
É porque a palavra que eu ia falar, que a palavra de Deus, na verdade, para a gente, é a luz. Os incrédulos é que vão ser pegos de surpresa. Os incrédulos, como nos dias de Noé, porque nós estamos na luz. Nós não somos. Aí depois você lê essa parte em casa, tá, com calma, lê de novo o versículo 4, que está dizendo: mas vós, irmãos, não está em trevas, para que esse dia vos pegue como ladrão. Então não tá, esse ladrão não é para a gente. Amém, gente? Todos os dias que Deus fez alguma coisa, sempre foi avisado. Noé não foi pego de surpresa, não. Quem foi pego de surpresa foi o povo. Noé sabia. Uma semana antes ele sabia. Sabia? O próprio Elias, quando foi arrebatado também na carruagem de fogo, ele sabia. Lembra ele conversando com Eliseu? Hoje Deus vai te levar. Hoje. Se prepara aí, porque hoje é hoje. Amém, gente? Vamos então fazer uma oração. Detalhe, gente. Não deixa ele participar da ceia, não, gente. Amém, gente? Hoje eu vi aqui umas irmãs, eu olhei para trás, eu não vi que ela não participou, mas o Deus me tocou. Eu falei: irmã, você não participou da ceia, não? Então, não deixa ele participar, não. Pastor, mas eu errei. Gente, se você começar a se cobrar, querer ser perfeito, nunca vai acontecer. Lembra que o arrependimento vem de Deus? É Ele que leva. Se você fala: Deus, olha, eu errei, eu não tenho forças, mas eu sei que o Senhor me salvou, pagou um preço pela minha salvação. Deus, eu quero ser diferente. E quando você fizer isso, o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Amém, gente? Está entendendo? Não adianta você querer, se você quiser ser perfeito pelas suas próprias forças, tu vai errar, e vai errar, e vai errar, porque é Deus. É através da divina semente. Amém? Então não deixe de participar, não. Você quer que é a noiva, que Ele vem buscar a noiva. Amém, gente?